olhar para esta decisão do chefe de Estado, na sua opinião, o que é que pesou contra Jafar Ambulai e o que é que estava a favorecer neste momento a ministra Nyamashilua, tendo em conta esta pressão da sociedade contra ela, neste caso, para que seja destituída? Olha, é interessante, Luciano, a introdução do colega Gil, quando dá o exemplo por uma equipe de futebol e fazendo entender à opinião pública que quando um jogador não presta, não faz o seu máximo no campo de jogo, é substituído. É interessante esta informação, não é? Mas eu tenho uma outra visão diferente, porque nós, moçambicanos, temos o maior compromisso com aquele indivíduo que nós elegemos, neste caso, o chefe do Estado. O Presidente da República é ele que é eleito pelo povo, não é? Pelo voto. Daí que é importante, no meio disto, olhar a questão, por exemplo, da fragilidade. E eu queria exatamente trazer este ponto, porque quando dá um exemplo pelo futebol, recordo-me há algum tempo que nós tivemos as chicotadas de treinadores aqui que não traziam, de facto, os resultados, não é, das equipes que militavam no Moçambola. O que com isso eu quero dizer? É chegada a hora do povo dizer: Senhor Presidente, não é contigo que dá certo. Chegada a hora do povo dizer mesmo: não é contigo, Presidente, que dá certo. Mas por quê? Porque não é com ele que dá certo. O que com isso eu quero trazer é que nós temos que estar atentos, porque isto chama-se visão política. E o debate que está sendo trazido aqui, eu olho em dois contextos. Primeiro, o colega tenta trazer o assunto do ponto de vista técnico, mas esquece a política. E é a parte política que pesa muito e sobrepõe a parte técnica. Porque se nós em Moçambique tivéssemos, por exemplo, a parte técnica forte, robusta, sem interferência do poder político, nós teríamos um Estado saudável, onde o governo Y é eleito, tem lá o presidente, nomeia os seus ministros, mas o xadrez governativo do Estado está lá. O xadrez do Estado está lá. E também poderia evitar aquilo que eu tenho assistido no meu país, da interferência política ao Estado. Da interferência política ao Estado, querendo dizer o seguinte, que há muita gente que deveriam trabalhar para o Estado. Esses trabalham para o Estado, mas porque a interferência política coloca, de facto, em causa o sistema, toda ela. Então, nós temos estes problemas todos estão a acontecer. Quero fazer uma resenha, sobretudo nesta área dos transportes, depois vou responder à questão da educação. Nós tivemos 3 ministros, não é? Nesta área dos transportes. O primeiro foi o Zukula. Todos nós conhecemos aquele indivíduo que depois, mais tarde, teve problemas, não é? Com os aeroportos de Moçambique. Em termos de resultado deste ministro nesta área dos transportes, foi aquilo que nós todos vimos. 0. Depois tivemos o ministro Antônio Mungwambe, aquele indivíduo que até foi condenado a 20 anos de prisão, depois reduziram, hoje é um diretor numa empresa aí assim. Depois tivemos o ministro Mesquita. O ministro Mesquita foi aquele indivíduo que até deu aquela dialética de transformar machibombos em salas de aulas, não é? E nós vimos que este setor dos transportes, em termos de resultado, afinal de contas, aliás, foi este ministro que destruiu o Ministério dos Transportes. É um homem que tem uma frota de viaturas
que em termos de resultados até poderia ter feito muito mais. Então, nós estamos numa situação bastante caricata na área dos transportes, mesmo em termos de escolha. O ministro Abdullahi, segundo aquilo que eu ouvi dos meus colegas, até pode ter trazido, ou poderia ter trazido aquilo que é o projeto, porque o presidente nunca em nenhum momento vai convidar alguém a se sentar com ele, discutir, ouvir o pensamento dele. Olha, eu gostaria de te colocar como ministro dos transportes ou ministro de qualquer coisa, mas eu gostaria de ouvir o seu pensamento. O que é que você pensa exatamente nesta área? Não correr para colocar. E depois alguém vai dizer, o tal indivíduo, olha, eu na área, por exemplo, dos transportes gostaria de fazer isto, mas aquilo. Porque quando nós falamos da área dos transportes e comunicações, é verdade, o colega Gil já havia avançado das outras áreas, a área ferroviária, a área fluvial, a área aérea, não é? E em especial esta rodoviária. Por que é que as políticas públicas na área do transporte fracassam em Moçambique? Então, nós precisamos de olhar o treinador. Muitas das vezes até podemos culpabilizar os jogadores, pensarmos que não são os jogadores que não estão a trabalhar, não estão a produzir os resultados no campo de futebol, mas que o grande problema está com o treinador. É exatamente aquilo que está a acontecer em Moçambique. Nós precisamos de fazer o restart deste país. Nós precisamos de pegar este país e colocar ela num contexto em que as pessoas, todo este choro que nós estamos a acompanhar no nosso país, da má governação, da má aplicação das políticas públicas, de desvios dos dinheiros do Estado e demais outras coisas, repensarmos melhor. Estou a falar isso na área dos transportes. Depois temos a área da cabotagem, temos os caminhos de ferro. É preciso a gente trabalharmos e fazermos, de facto, esta avaliação. Por que morreu? Por que faliu as TDMs? Por que faliu a TMCL? Por que faliu os Correios de Moçambique? Aquelas empresas que alavancam para o desenvolvimento de qualquer Estado. Tudo isto, nós precisamos, de facto, de refletir num debate como este, como visão política. Agora, para o Ministério da Educação, na verdade, o grande dilema aí fora é por que a ministra da Educação não é também demitida. Eu acho que em termos de peso, um chanfar pesava meio quilo, mas nós encontramos aqui a ministra que pesa se calhar 300 quilos. Quem é ministra Ana Machulua? Estamos a falar da esposa do secretário-geral da Aquiline, o braço bastante forte do partido. Então, esse indivíduo não é mexido. Eu não concordo plenamente, não concordo muito, aliás, a questão, por exemplo, levantada pelo colega Gil, quando dizia o seguinte, que nós precisamos de fazer um estudo. Aliás, para podermos resolver a situação dos transportes, precisaríamos de 5 anos. E aqui na área da educação, mais ou menos 1 ano. É ridículo. 5 anos desde 1975, 5 anos desde a troca de todos os tantos ministros que não chegaram de fazer a estratégia, o que poderia se fazer para melhorar a área dos transportes, a área da meteorologia, a área da comunicação, a área mesmo num cenário em que nós olhamos o país e entendemos que poderia mudar alguma coisa. E há uma notícia que anda aí, dizem que tiraram o Abdullahi, o ministro Chanfar, entra o outro, porque a carta de condução daqui a pouco vai subir. Está 2,5, vai subir para 5 mil. Se a forma de fazer a política é esta, então não ajuda para o desenvolvimento do povo. Por outro lado, se nós temos esses problemas gravíssimos do livro escolar, que ao longo desse todo o tempo, este livro tiveram pessoas, os intelectuais que faziam, mas o próprio regime achando que não, a única alternativa era ir buscar a OJM para fazer o livro, os resultados são exatamente esses que estão a ter. Acham, foi a OJM que fez o livro? É a OJM, não tenha dúvida disso. Acha que em 1 ano, nós podemos resolver o problema do livro escolar? Acha que em 1 ano
este problema gravíssimo que está a colocar o país em alvoroço, podemos resolver em 1 ano. Acha que em 5 anos o problema dos transportes que nós não conseguimos, podemos resolver? Então, colega Gil, é palhaçada da oposição esta que acabou de dizer ouvir, e também a oposição. Não. Muito bem. Eu penso que sim, porque só vou lhe dar um exemplo. É a oposição que boicota. Não. Eu estou a tentar dizer. Quem faliu a TMC é a oposição. Quem faliu a ITB é a oposição. Dá água ao Gil beber. Vamos fazer o seguinte, um minuto de extremação. Terminei, obrigado. Só 30 segundos. por favor. É o seguinte, quando eu apareço com a ideia de 5 anos para reestruturar o setor de transportes e comunicações, tem uma informação técnica detrás dessa. Por exemplo, para construir um satélite de meteorologia e comunicação leva 3 anos. Sim, desculpa, ilustre Gil. 2, Só para colocar de construir forma direta uma a posição ferrovia. dele. É isso que estou a tentar. Ele pergunta por que essa reestruturação não aconteceu desde 1975. É que desde 1975 o país nunca ficou em paz. Foi sabotado por movimentos rebeldes, como temos aqui representados. Então, quando há esses movimentos rebeldes que representam ainda esse painel, o país não desenvolve. O que nós vamos ter... Há rebeldes neste país, neste painel. Claro, temos Renamo, temos outros partidos da oposição. Mas desculpe lá. Mas só para trazer a componente técnica, para construir um satélite de comunicação e meteorologia, leva 3 anos. Para construir uma linha férrea norte-sul, com essa extensão de Moçambique de mais de 2.000 quilômetros de extensão, não é? Norte-sul, vai nos levar mais ou menos 5 anos. Ok? Então, quando você constrói a rodovia norte-sul, já está a criar o sistema integrado de transporte público, que Moçambique não tem. O que temos é o privado a assaltar o setor. E alguns deles, que Janfar se calhar não conseguiu repor ordem no Ministério, alguns são patrões desses carros. Está a perceber? Então, como é que tu vais organizar um setor em que o privado assalta o setor e o sistema integrado não existe? Na semana passada foram as corporações que colocaram em causa o país. Mas é verdade. Hoje são os privados. É verdade. E quem são esses privados? É verdade. Quando nós falamos de sistema Quem são integrado... os donos das empresas quando privadas nós falamos aí? de sistema integrado de transporte, Tudo em bem, todo o Ilustre Gil, mundo, Ilustre em Gil, todo o mundo, Ilustre Gil, vamos fazer o é seguinte, uma vamos parceria dar espaço ao público-privado, doutor não é ao doutor público-privado, Luciano. que funciona. Luciano, Então temos ali o sistema... Luciano, Luciano, desculpa. Eu quero pedir só 10 segundos só. Um minuto só, Ilustre Peço Palante. 10 segundos. Muito bem, um minuto só. Senão vou perder o fio de pensamento. Tudo bem. Vamos dar a palavra ao Ilustre Tom. Eu por quero favor. pedir... Vamos dar a palavra. Vamos dar a palavra. Depois nós vamos falar. Peço 10 segundos só.